Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então a aula de hoje com o tio Jorge foi uma aula de, digamos, para resolução de questões. Então eu dei umas dicas em classe, tá bom? E para os alunos que estão em casa agora, presta bem atenção que a gente vai dar para vocês também umas dicas a partir da página 47 para facilitar um pouco a vida de vocês e não ficar tão acumulado a atividade do livro, e também quando você for fazer já está bem adiantado, tá bom? Para facilitar mais também. Então vamos lá, ó. Na aula de hoje a gente falou sobre a primeira metade do século XX, como nós já sabemos, né? Estamos aí na primeira metade do século XX, aí, estudando aí as guerras mundiais, e hoje não será diferente, a atividade do livro pede isso, então vamos fazer. Então olha só, a primeira questão da página 47, ela tem dois textinhos para você ler, certo? Então em casa você vai ler esses textos, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês o esquema do textinho. Em casa você vai ler cada um desses textos, tá? Esse aqui, por exemplo, é do Benito Mussolini, onde ele critica o liberalismo, tá? Esse aqui é de um rapaz que é, digamos, fã do regime nazista, enfim, ele é como se fosse um comissário do Reich, né? Comissário aí da Alemanha, certo? Ele começou a falar e tal, da raça superior, enfim. Somos uma raça que deve ser lembrada, enfim e tal. Então ele começa a falar mal e biologicamente errado de raça superior e tal. Então os dois textinhos eles vão servir para você responder as questões da letra A até a letra D, tá bom? Até a letra E, na verdade. Então vamos lá. A primeira questão da letra A diz assim, ó: o liberalismo é uma doutrina que defende a liberdade individual na economia, na política e na religião, etc. Que posição em relação ao liberalismo podemos observar no discurso de Mussolini? Será que o Mussolini fala bem ou fala mal do liberalismo? Será que o Mussolini concorda ou discorda do liberalismo? Então, como a gente falou em aulas passadas, eles eram antiliberais, tá bom? E para lembrar, liberalismo é aquela doutrina de que a economia deve ser guiada pelas empresas, pelos bancos, sem a intromissão do governo, tá bom, gente? Então, logicamente, o Mussolini, como é um governo forte, ele vai querer se intrometer sim, então ele é contra o liberalismo. Você coloca mais ou menos assim na questão. A letra B pergunta: baseado na leitura dos textos e no que estudamos no capítulo, aponte as principais características dos regimes fascistas e nazistas. Aí você vai ver aquela questão lá do racismo, do totalitarismo, nacionalismo. Vamos colocar isso aí na questão, tá bom? Propaganda, enfim, etc. Tudo isso. Letra C. Uma das doutrinas que norteava a política de Hitler era o arianismo. Como essa ideia é exposta na fala do comissário nazista? Bom, ele fala que é uma raça superior, ele fala que as outras raças devem ser, digamos, colocadas em segundo plano, que os outros povos devem ser dominados, enfim. Então a história feita pelos nazistas é essa, é uma pseudo-história, pseudo-ciência, enfim, né? Na letra D diz: como as ditaduras fascistas italianas e alemãs influenciaram outros países que estavam arruinados na guerra econômica, enfim, na crise econômica de 29, né? A Espanha, por exemplo, né, sofreu digamos assim, uma retaliação militar do general Francisco Franco, né, com apoio nazista, né? Por isso que teve o franquismo na Espanha, por causa da guerra civil, a guerra entre eles mesmos. De um lado estavam os democratas, né, e de um lado estavam os nazistas espanhóis, que receberam o nome de franquistas, tá? Esse é um exemplo só. Tem outros exemplos também. Em Portugal teve o salazarismo, tal, enfim. No Brasil teve o integralismo, no tempo do Getúlio Vargas, tá bom? Tudo isso aí você vai colocar uma influência nazista em outras nações pelo mundo, tá bom? A letra E, como é uma letra de pesquisa, você vai, digamos assim: para os fascistas, as mulheres deveriam casar virgens e ter como única realização pessoal a dedicação aos trabalhos domésticos, tais como servir ao marido e cuidar dos filhos.
que você acha dessa forma de pensar? Será que as mulheres atuais, mesmo se dando bem na vida profissional, só se sentem realizadas quando se casam e têm filhos? Responda seu caderno. Então aqui pede resposta pessoal. Logicamente você vai analisar a questão, fala das mulheres, fala do mundo em mutação, você vai entender que a mulher não é somente um instrumento pacífico, mas a mulher é um ser humano que merece respeito e todas as mulheres deveriam ter igualdade de direitos dos homens, né? Infelizmente isso não acontece. Então você coloca o seu argumento bonitinho e tal, não precisa riscar o livro. Em vez de riscar o livro, você coloca uma folhazinha clipadazinha aqui no cantinho, ó, tá bom? Com a resposta da sexta questão, ou da letra E, né? A gente vai entender, tá bom? A questão número 2 tem a cena do filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, no qual ele coloca aqui o Charlie Chaplin brincando com uma bola, e nessa bola está desenhado o mundo, né? O globo terrestre. Ele começa a fazer brincadeiras, enfim. Então a questão é, o símbolo do partido fascista era o fácil, usado no Império Romano para... Você vai fazer o quê? Você vai ler cada assertiva, vai ler a letra A, vai ler a letra B, vai ler a letra C e corrigir as que estiverem erradas. Se tiver certo, você deixa certo. Se estiver errado, você bota errado. Então, a letra A. O símbolo do partido fascista era o fátio, usado no Império Romano para a decapitação. Representava virilidade e união. Apesar de possuir esse símbolo, o fascismo europeu não usou a violência física durante a atuação. Será, gente? Então, tá bem absurda a questão. Se tá absurda demais, você pega e corrige o que tiver errado. Você escreve novamente, tira o não aí, né, que estiver no meio sobrando, enfim. A letra B diz: tanto Hitler quanto Mussolini, apesar de serem autoritários, né, permitiram em seus respectivos governos a liberdade de imprensa. Será, gente? Os que criticavam ou não apoiavam tinham o direito de se manifestar publicamente. Preste atenção nas aulas, né? Se estiver errado, você corrige, vê o que é que está errado e coloca a questão correta. Essa C você não precisa corrigir, que ela está certa. Os grupos paramilitares, tropas de assalto e camisas negras foram exemplos da política expansionista através de guerras. O militarismo, isto é, o fortalecimento das forças armadas, foi um dos principais aspectos do nazifascismo. Correto, né? Eles eram muito ligados a essa coisa de militarismo, nacionalismo, enfim. A guerra para eles era uma grande redentora da humanidade, não precisava fazer nada, porque a guerra ia ajeitar as coisas, né? Aqui nós percebemos uma imagem do qual nós temos aqui um ditador abraçando as criancinhas, né? Enfim, as crianças em imagem respeitosa aqui ao lado de um ditador. E o texto diz: no Brasil dos dias de hoje e de ontem, ainda que vivendo sob instituições democráticas sólidas, as ideias propagadas nas campanhas políticas estão impregnadas pelo mesmo mecanismo utilizado naquelas experiências totalitárias, né? A sedução das massas através de argumentos mais emocionais do que racionais. Então é o seguinte, o pessoal usa muito a emoção do povo, coloca o povo lá para cima, diz o povo o que ele quer ouvir. Então isso aí é mexer com o psicológico da pessoa, né? Fazer discurso bonito para o pessoal aplaudir aqueles ditadores. Então isso aí é uma realidade no tempo era uma realidade no tempo dos nazistas e é uma realidade na política hoje. Em muitos países, inclusive o Brasil, né? Onde pessoas, candidatos, políticos, enfim, eles tentam agradar as pessoas em troca de favores, né? De que forma a ideologia nazifascista era propagada pelos seus líderes? Eles usavam os meios de comunicação, usavam a escola, usavam o rádio, o cinema, a imprensa em geral, né? Letra B. Que paralelo faz o autor do texto entre o uso da propaganda do nazifascismo e na história da política brasileira? Bom, ele fala que as campanhas políticas do Brasil também usam o lado emocional das pessoas. Eles exploram esse lado psicológico que a pessoa vai, digamos assim, vai querer ouvir alguma coisa, alguma promessa, alguma esperança. O pessoal muito sofrido, dê um pouco de esperança a eles, eles começam a seguir aquele líder, vamos dizer assim. Então, na história do Brasil também não foi diferente não, né, gente? E até hoje as pessoas
tem a tendência de acreditar naqueles que falam bonito, que falam coisas que todos querem ouvir em troca de voto, né? A pessoa quer um voto e começa a falar coisas interessantes que vão mexer com o psicológico e o emocional das pessoas, né? Então, na letra C, diz assim, ó: em seu caderno, faça uma pesquisa sobre uma das últimas eleições para presidente do Brasil e disserte sobre a presença da prática populista nesses acontecimentos, né? Então você vai ver a prática populista. Nós ainda não estudamos essa parte, mas para você compreender o que significa a prática populista, é quando alguém poderoso, um ditador ou um político diz aquilo que o povo quer ouvir, né? Ele dá um favor, faz um favor à população. Na verdade, ele faz uma ação para a população como se fosse um favor, como se fosse uma coisa boa, quando na verdade é a obrigação dele fazer, né? Então o populismo ele tem dessas coisas, né? De deixar a população feliz e se manter no poder. Então é o que mais ocorre em campanhas políticas, né? Aqui está perguntando uma eleição para presidente do Brasil. Pode ser qualquer eleição, gente. Se você encontrar alguma coisa a respeito, pode colocar aí. Será se o Lula era populista, dizia o que o povo queria ouvir? Será se a Dilma Rousseff era populista, falava o que as pessoas gostariam de ouvir? Será se o presidente atual foi populista, quando prometeu coisas que a pessoa ficava só aguardando até hoje, que aguarda até hoje, e não foi cumprida, mas para ganhar a eleição ele foi populista, ele falou o que as pessoas gostariam de ouvir. Então citem um exemplo aí, citem os dois presidentes e citem alguma promessa que ele fez, né? O pessoal gosta de ouvir promessa mesmo, né? O brasileiro gosta de ouvir promessa. A quarta questão diz assim: complete as lacunas das sentenças com termos corretos. Aí letra A, letra B e letra C, né? Você só vai simplesmente completar. Então não há o que você memorizar tanto aqui, não tem argumentação, não, é você sabe ou você não sabe. Por exemplo, quase 500 mil pessoas clamavam o nome do ditador italiano. Em 1922, em frente ao palácio de Vítor Emanuel III, na chamada, teve uma manifestação naquele tempo, né? Você vai tentar lembrar qual o nome da manifestação. Reivindicando a indicação de Mussolini para o cargo de primeiro-ministro italiano. Certo, então acabou a questão aí. A próxima questão: o livro Mein Kampf, Minha Luta, foi escrito por quem? Falamos disso na aula também, pessoal. O livro Minha Luta foi escrito por quem? Por Adolf Hitler, né? Você vai preencher as lacunas. Aí o final aqui da letra C pergunta. Diz assim: muitos judeus, negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e muitas outras pessoas consideradas inferiores foram exterminadas durante a Segunda Guerra Mundial no massacre conhecido como... Tá fácil também. Muita gente nega isso, dizendo que nunca existiu, mas é um absurdo negar um acontecimento como esse. Seria até meio idiotice achar que o povo acredita que não existiu o Holocausto, né? Impressionante como as pessoas pensam que as pessoas ainda são idiotas para acreditar que não existiu o Holocausto, né? Então temos aqui a questão que você vai marcar VOF, tá bom? E o bom da história é isso, é que a história ela mostra o passado, não para a gente viver no passado, não. Ela mostra uma compreensão do tempo, ela mostra uma compreensão do passado para que não se repita novamente. Se a gente esquecer que houve uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial, se a gente esquecer isso, a gente corre o risco de repetir tudo isso. Então essa é uma das funções, das inúmeras funções da história, é exatamente evitar que você repita erros do passado, tá bom? E outra das inúmeras funções da história é exatamente essa: criar um senso de argumentação crítico dentro da pessoa, para que a pessoa não aceite as coisas com facilidade, que ela possa questionar e criticar certas realidades impostas a ela. Então são inúmeras funções. Então a gente, quando alguém nega o Holocausto, por exemplo, a gente às vezes fica assim: rapaz, como é que pode alguém negar uma coisa para correr o risco de acontecer novamente? Não dá para negar isso, né? Então temos que, é por isso que nós temos que estudar a história, temos que ver um pouquinho o passado, tá bom? A quinta questão você vai marcar só VOF. Então, como você pode perceber, você é esperto, já viu aqui. A primeira está certa por quê? A letra A está certa por quê? Entre as características
do fenômeno nazista alemão está a intolerância frente às diferenças étnicas, religiosas e políticas. Sim, eles eram intolerantes, né? Letra B. Fugindo da perseguição dos nazistas alemães, milhares de judeus instalaram-se em países sul-americanos, correto, inclusive aqui no Brasil, né? Muitos judeus fugiram dessas perseguições, inclusive Albert Einstein fugiu para os Estados Unidos, ele era judeu, né? Ele fugiu da Alemanha para os Estados Unidos porque o Adolf Hitler estava caçando ele também, tá bom? Letra C. O nazifascismo na Itália e na Alemanha teve características em comum, podendo se destacar o excessivo militarismo, o anticomunismo e o nacionalismo exacerbado. Exagero danado, mas é verdade, né? Teve tudo isso. Letra D. Letra D. Por força da ação de católicos em todo o mundo, as ideias nazifascistas morreram junto com Adolf Hitler. Não morreram. Existem movimentos neonazistas hoje em dia no mundo todo, que infelizmente teimaram em escapar da história, né? E acabam prevalecendo e disseminando essas ideias racistas e preconceituosas ainda hoje, infelizmente, né? E a letra E diz assim: a população judia da cidade de Amsterdã foi poupada dos horrores da guerra, apesar de sua proximidade territorial com a Alemanha. Não foi poupada, gente. Vizinha ali da Alemanha, muitos judeus. A Holanda era um país que tinha muitos judeus, e eles não foram poupados desses horrores da guerra, não, né? Então na próxima aula a gente continua, tá bom? Ficamos aqui também na aula presencial, até o último lado que a gente ficou. Na próxima aula a gente conclui para entrar no próximo assunto, tá bom, gente? Então, obrigado aí por terem assistido até aqui esse vídeo. Espero que tenham compreendido alguma coisa. E retornamos amanhã. Bom, boa tarde a todos. Abraço do tio.